a gente percebe que, falando da história da ciência, falando sobre como os filósofos e etc. viam, a gente começa aqui, essa imagem aqui, eu nem lembro qual é a história bíblica do cara que ia matar o filho, aí veio um anjo e disse, não mate seu filho, tome aqui um bezerrinho. Acho que é Abraão. Eu acho que é isso aí mesmo. E aí, mas eu coloquei essa imagem só para ilustrar, para a gente falar um pouco da congregação da sociedade judaica, hebraica, né, pré-judaica, né, em que as coisas, os acontecimentos, eles eram completamente ligados ao divino. As doenças eram vistas como oriundas do pecado, oriundas do erro do ser humano, então era uma ligação intrínseca ali, do homem com o divino. Então, se você está doente, e a doença vem do divino, você ocasionou algo, você pecou, você trouxe isso para você. E a gente vê que dentro da antiguidade, tudo o que não se era conhecido era atrelado a divindades, né? Até que chega um momento em que o homem pega e pensa, não, pera, não é bem assim a história. Eu acho que tem alguma coisa aí por trás, a gente não pode estar atrelando tudo ao acaso, a uma figura divina, porque as coisas acontecem e talvez a gente consiga impedi-las. Peraí que eu tenho minhas anotações aqui e eu sei lá, eu esqueci. Ah, sim. E a gente percebe que a configuração da ciência, a ciência ela traz evolução, ela traz um aparato aí de empurramento para frente, né? De aumento de expectativa de vida, de conhecimento de doenças que antes não eram conhecidas. A gente começa a perceber que a ciência ela tem uma estreita relação com a evolução ou não. Mas a gente percebe que em períodos em que a ciência, o fazer científico, ele era abafado, ou ele não era permitido, ou ele era permitido para apenas algumas minorias, a história humana acaba indo para um lugar meio trágico, né? Para um lugar meio triste. E a gente está vendo isso agora. A gente está vendo isso, presenciando isso, essa história atual da negligência, do não fazer científico, do não olhar para as coisas com um ar de dúvida, de questionamento. E a gente percebe que a gente está passando por um movimento muito triste, muito trágico da nossa história. E eu coloquei aqui a representação da peste negra, né, que foi... Falando assim por cima, a gente percebe isso. A doença ela era atrelada ao divino, ela era atrelada ao pecado. Então você trouxe o pecado para sua casa e vai morrer, e é isso aí mesmo. Um não fazer científico, uma ciência falsa, um fazer religioso de alguma forma. E a gente percebe que tragédia, tragédia, tragédia. Então a gente percebe que sim, existe um movimento da ciência que empurra para a evolução, bem como existem os movimentos científicos que também trazem uma negatividade, que trazem também aparatos tristes. O exemplo, o descobrimento da bomba nuclear, de como que se fez a bomba nuclear, né? É uma descoberta científica premiada e etc, mas que trouxe quantos prejuízos para a humanidade e quantos desses prejuízos nós estamos pagando até os dias atuais. Então, e aí a gente se pergunta, nesse momento a gente vem e se pergunta, tá, então a gente não sabe se a ciência é boa, se a ciência é ruim. E aí a gente vem naquele pressuposto de, então, se eu não sei se descobrir a verdade é bom ou ruim, não é melhor ficar na ignorância mesmo? Quantos de nós a gente já não falou isso aí, né? Ser ignorante é uma bênção e tal. Eu até peguei um tweet aí, não sei nem quem é essa pessoa, eu só botei ignorância no Twitter e me apareceu isso aí, ó, pra ver como que essa opinião ela é divulgada, né? A ignorância é uma bênção, a pessoa não entende nada, a pessoa não conhece nada da realidade dela, e isso é bom, porque se ela não tem contato com a verdade, ela não tem um olhar crítico sobre a realidade dela, ela não duvida, ela não é cética a respeito das coisas, e a pessoa vive mais feliz. Mas será mesmo, gente? Será que realmente a ignorância é uma dádiva? Será que realmente ser ignorante não serve para algo? A que serve a ignorância? Por que é tão bom ser ignorante? Para quem é bom que essa ignorância persista entre nós? E aí eu trouxe uma frase. Moralmente é tão condenável não querer saber se uma coisa
é verdade ou não, quanto não querer saber como conseguimos o dinheiro, desde que ele esteja em nossa mão. Na verdade, eu dei uma adaptada, ela é um pouquinho maior que isso. Mas é tipo assim, tá, beleza, você não quer saber como é que as coisas acontecem na sua realidade, porque falar de política também é falar de ciência, falar de realidade social e de desigualdade é também falar de ciência, não é opinião, é um fato observável ali, empiricamente, etc. Então, a que está servindo essa ignorância? No final das contas, ser ignorante é bom pra quem? Pra quem que é bom que você continue ignorante à sua realidade? Pensem 2 vezes quando vocês forem repetir essa frase aí de que ser ignorante é bacana. Mas aí, tá, beleza, você fica aí anestesiado da sua realidade, etc. Invisível, com os olhos vendados frente às coisas que estão aparecendo aí. Isso é ótimo pra você e pra mais um monte de gente. Pra quem? Né? Então, pensemos sobre isso. Professora, Oi. tem um carinha, tem uma fala de um advogado que ele foi, na época que estavam criminalizando a homofobia, lá no STF, ele estava fazendo toda a defesa dele, ele falou, concordo com o direito à ignorância desde que ela não me machuque. Exatamente isso. É aquela questão que a gente estudou no semestre passado, que é tipo assim, eu não sei se foi na disciplina de vocês ou se foi na outra. O meu direito termina quando começa o direito da outra pessoa. É assim, né, a frase? Eu não lembro se é assim. Mas a gente acaba no individualismo de conforto, de clima confortável, de não vou sair daqui porque isso aqui é o que me faz bem, e se eu não tô vendo nada errado é porque não tá acontecendo nada errado, ou então porque não tá acontecendo comigo, né? E a gente repete isso, inclusive, pro nosso eu profissional. Péssimo. Mas enfim, gente, não criticando as falas no Twitter, tá, gente? Se vocês quiserem pegar no Twitter e ficar reclamando da vida, não tem problema nenhum. Essa pessoa aqui, eu não stalkeio ela não, só peguei ela aí de bolsa. Tá. Prof, Oi. tem alguma coisa a ver o fazer ciência, essa questão de permanecer na ignorância, com aquela história lá olha assim, aquele lance do Marx, de que as pessoas não sabem, só sabem os processos, os produtos, não sabem o final, materialismo histórico, fetichismo, essas coisas. Exatamente isso, Vitória, é exatamente isso. Não interessa a determinadas classes que você saiba a realidade, que você tenha ciência dos fatos, que você conheça profundamente, né? Interessa a determinada classe que a gente continue na ignorância. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai repassar isso, né? A ignorância é uma bênção, é legal você ser ignorante da sua realidade. Vamos trocar a palavra ignorância por alienação. Não é a mesma coisa, basicamente? Né? Não é legal você estar alienado porque você está vivenciando uma situação completamente caótica sem sentir nada. Isso pra mim é alienação. Então sim, tem tudo a ver com Marx, tem tudo a ver com essa questão de que a ignorância serve a um fazer social, serve a um fazer político, sim. E isso é ciência. Ciência é dúvida, ciência é crítica, né? Então, indo para o conceito evolutivo da ciência, de como que ela foi andando, né, de como que ela foi caminhando, e como eu tinha falado. Tá, vamos falar da Grécia, né? Grécia tiveram um pouquinho de trabalho em conseguir separar inicialmente o que era ciência e o que era opinião. A gente passa pela Idade Média, onde a ciência é proibida, né? Falando bem assim, geralzão, não pode, o homem vem do divino, então a gente não pode criticar, não pode questionar. A ciência sai desse papel do religioso e vai para um papel de quase eu botei aí o olho que tudo vê, sabe? A ciência se torna o Deus da humanidade. Então, na época do iluminismo, tudo deveria ser visto pelo olhar da ciência e a ciência não deveria ser questionada. Por quê? Porque a ciência era um fato histórico. A ciência era a verdade. Se isso aqui é a verdade, por que você vai criticar a verdade? Por que você vai pegar e questionar, né? Então, a ciência, ela se torna o olho que tudo vê, os Illuminati, as coisas tudo aí, justamente por causa disso. Porque sai-se de um conceito de religião e
prega-se um conceito de ciência máxima, né? Professora, Oi. não seria que nesse período de evolução a ciência ela vai de um extremo ao outro? Uhum. Tipo, ela sai da alienação das pessoas que a ciência era algo divino e tudo mais, e ela vai para algo que só é ciência, isso, e nada além disso é verdade, Uhum. ou pode ser verdade, e a ciência não pode ser questionada Uhum. porque ela é verdade. E simplesmente por isso. Basicamente, a ciência meio que se torna o divino, né? Prega-se o racionalismo exacerbado, em que a realidade de tudo deve ser colocada em pauta e em crítica, né? E se não for de acordo com a metodologia adequada e bonitinho, não é verdade, eu não vou considerar isso de forma nenhuma, né? Mas aí, gente, isso não é... Opa! Antes de falar sobre a evolução e a gente pegar um pouco do aparato histórico, a gente tem que relembrar uma coisa, que é sobre a questão dos raciocínios, dos tipos de raciocínios científicos, né? Porque a gente vai trazer um pouco isso quando a gente fala de pesquisa. Que são os raciocínios indutivos e os raciocínios dedutivos. São duas formas diferentes de você elaborar teorias. O primeiro, que é o raciocínio indutivo, eu coloquei aqui a imagem do ganso, que é aquele pressuposto, beleza. Eu observei um ganso e o ganso é branco. Logicamente, todos os gansos serão brancos. Só que o raciocínio indutivo, a gente trabalha com porcentagem, com probabilidade. A gente fala assim de todos os gansos são brancos como uma forma de expressar, mas as coisas não são tão fechadas assim. É uma questão de probabilidade. Então, se a maior parte, se as espécies, os gansos, eu estou observando os gansos e os gansos são brancos, a maior probabilidade é que os gansos sejam brancos. A espécie ganso, os gansos são brancos, né? Isso é um raciocínio indutivo. Então, a gente passa do específico para o geral. Então, uma coisa que é específica, que a gente capta por meio da observação, a gente transforma isso em uma lei, né? A gente transforma isso em algo mais aberto, mais geral. E existe um método por trás disso. Como que a gente faz, como que a gente trabalha cientificamente por meio do raciocínio indutivo? Primeiro, a gente parte para a observação, né? Em determinado problema tem uma questão, aí você vai, observa esse problema, observa o que tem para observar, seja em laboratório, seja em uma instância social. A partir da observação, você percebe que, por exemplo, falando de comportamento, falando de estresse, né? E você quer fazer sobre estresse no trabalho. Aí você vai no trabalho, observa várias coisas e você começa a perceber que existem alguns comportamentos que se repetem ali, né? Sei lá, abuso do chefe. Então você percebeu que as pessoas costumam ficar mais estressadas quando o chefe é muito duro, né? Então você percebe... Não, Vitória, ainda não chegamos em Popper. Ainda não. E aí você percebe que tem regras. Então, o raciocínio indutivo, ele tem essa busca por uma lei geral, né? Acredita-se que a natureza, que o social, enfim, é regido por leis gerais e que nós devemos descobri-las. E aí, a partir dessas regras, dessas hipóteses que você observou, você formula hipóteses, né? E aí você vai ver, né? Pode ser isso aqui. Eu acho que é o chefe que tá abusando demais do pessoal aqui. Eu acho que talvez o ambiente tá muito quente, né? Tá muito quente, eu acho que o pessoal não tá produzindo direito, tá mais estressado. Você formula as hipóteses e aí, a partir dessa hipótese, você forma uma teoria. Por exemplo, riscos psicossociais do trabalho. Aí a gente vai falar de ambiente, a gente vai falar de inter-relação, tudo isso parte, no final das contas, dessas regras que foram observadas. Esse é o raciocínio indutivo. O raciocínio dedutivo funciona de outra forma. Aí eu coloquei a imagem do ovo, né? O raciocínio dedutivo, ele parte de leis gerais para as específicas. É um movimento mais contrário. Então aqui, né, a gente tem os ovinhos. A lei geral é que todos os ovos são ovais. Todos os ovos são ovais. Aí você pega um negócio aqui, isso aqui é oval, então isso aqui é um ovo. Você vai do geral para o específico. Você deduz
algo que seja mais centrado a partir de uma visão mais geral da problemática. Então, no raciocínio dedutivo, a gente não formula a teoria depois, a gente já parte de uma teoria. Então, a teoria vem, a gente vai formular hipóteses a partir dessa teoria. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai observar se essas nossas hipóteses são verdadeiras ou não. A partir da observação dessas hipóteses, a gente vê se elas são verdadeiras ou não. Se não forem verdadeiras, a gente reformula, retorna a teoria e reformula isso, entende? Então, por exemplo, raciocínio dedutivo. Se vocês forem fazer uma pesquisa com algum instrumento psicológico, né? Um instrumento de escala de ansiedade. Aí vocês vão pegar essa escala de ansiedade e vocês vão tentar... vocês dizem assim, pessoas que trabalham em ambientes quentes são mais ansiosas. É uma teoria, né? Isso aí partiu de algum princípio. Aí você vai pegar esse instrumento e vai aplicar com os funcionários que trabalham capinando no sol. Beleza, você vai aplicar essa escala. Aí você verifica que sim, realmente, essas pessoas que estão trabalhando no sol todo dia, no ambiente quente, abafado às vezes, são pessoas mais ansiosas, são pessoas que apresentam muitos sintomas de ansiedade. Então, a partir disso aqui, do que eu observei, eu consigo corroborar a minha teoria, tá certo? Ou então, pode ser que você consiga coisas contrárias. Você diz, não, na realidade, as pessoas que estão trabalhando no sol quente, elas têm mais disposição que quem trabalha em ambiente gelado. Então, a teoria está errada. Aí você reformula a teoria, aí vai no ciclo de novo. Reformula a teoria, forma novas hipóteses, vai lá, testa essas hipóteses, vê se está certo ou não, e vai nesse ciclo aí, ó. É o ciclo sem fim. E continua nisso aí até nunca mais, né? Porque nunca para. Esse é o legal da ciência. Oi. O raciocínio indutivo, ele não segue um ciclo, né? Você observa, você formula a teoria, você observa, você faz as leis, você formula as hipóteses, faz a sua teoria. Na verdade, sim, é um ciclo também. Porque... E aí você testa de novo, né? Você faz a observação. Ok. Tudo é um ciclo. Essa finalização aí é só a princípio, mas assim, dos dois raciocínios, nunca é algo que termina, entende? Formulou a teoria, acabou. Não, essa teoria está sempre passível a novas observações e formulação de hipóteses, né? Beleza. E aí, agora que a gente retornou a esse conceito de indução e dedução, a gente vai falar sobre as concepções da ciência ao longo da história. Eu espero que dê tempo, porque já são 5:07. E aí a gente vem primeiro para a concepção demonstrativa, que é uma concepção assim grega, aristotélica, é um negócio assim bonitinho, sabe? Em que só existe um modo de fazer ciência. É uma ciência única e deve seguir exatamente isso aqui. Se o cara falou que para fazer ciência você tem que ficar sentado 3 horas observando um papagaio, para você saber que aquilo é um papagaio, é essa forma e acabou. É uma ciência única. A concepção demonstrativa, ela busca as causas das coisas acontecerem. Então é tipo assim, não tem esse negócio de previsão, nada do tipo. É assim, tá acontecendo isso, sei lá, tá chovendo. E às vezes a chuva, sei lá, atrapalha os meus negócios. Eu quero descobrir por que chove. Eu quero saber por que chove. Então, a concepção demonstrativa da ciência, ela serve para encontrar as causas, o porquê que isso acontece, né? Colocar essas causas como princípios. Então, isso a gente chama de síntese. A gente só quer conhecer o que está acontecendo, por que está acontecendo isso? E isso aqui tá do nada caiu pedra do céu. Como assim? O que houve? E é nessa concepção demonstrativa que a gente percebe que tem uma separação entre a ciência e a opinião. A ciência, ela vem da observação, do empírico. Você não consegue fazer ciência se não for através disso aqui, né? E a opinião não. A opinião não tem nada a ver com verdade concreta, a realidade tem a ver com você. Então, vocês estão vendo aí que essa discussão de ciência e opinião não é de hoje não, minha gente. Até hoje a gente luta para saber diferenciar o que é ciência e opinião. Isso aí os gregos já faziam isso, tá? Então, a concepção demonstrativa, demonstrar. O
que tá acontecendo? Qual é a causa disso aqui? Por que isso aqui é assim? Né? É um negócio bem, bem filosófico. E aí a gente vai pros nossos lindinhos. Gente, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Desde o ensino médio eu tenho um crush no Isaac Newton. Eu achei ele tão bonitinho. Não sei Professora, se ele... Oi. você pode botar no slide anterior? Porque eu não sei se... Não sei se compartilho. Tipo, compartilho, mas não sei se compartilho. A sua... Peraí. Porque pelo que eu entendi da leitura do texto... Não, tá. Vou primeiro. Dedução e indução. Eu sei que o método de pensamento, o raciocínio dedutivo, ele é o raciocínio preponderante na filosofia clássica. A filosofia clássica, vou comentar falando de silêncio lá, a ciência clássica. Entendendo aqui esse período aí de Aristóteles, Platão e anos primeiros. E a ciência moderna, ela só surge com a inversão para a preponderância do pensamento indutivo. Tá. Aí quando você fala que a concepção demonstrativa, pelo que eu entendi no texto, ela tenta demonstrar que a teoria está correta e não que os fatos, a causa dos fatos. Porque ela falou que a dedução ela parte de ela parte já de uma teoria, já parte de uma de uma ideia para poder mostrar as coisas. Aí a concepção demonstrativa, ela não vai colocar em choque, ela não vai ver a teoria em choque com os fatos. Ela vai colocar a teoria em choque com as suas possibilidades, assim, no nível linguístico mesmo, retórico e tal. Até tanto que, por exemplo, é dessa forma que Aristóteles, para ele, dizia que as pedras caíam porque, não por causa da, tipo, não tinha ideia da gravidade, óbvio, mas as pedras caíam porque o lugar das pedras é no chão. Logo, elas caíam porque elas queriam voltar para o chão. Então, isso não é contrapor o que está sendo observado. É criar hipóteses para justificar a própria teoria. Então, o objetivo aqui em si não é conhecer as causas do objeto em si, mas sim demonstrar que a teoria está correta. Aí é onde está a revolução para o pensamento indutivo, que é onde, como eu parto do que está me sendo percebido, do que está sendo me apresentando no experimento e tal, é daqui que eu vou para as teorias. Mas será que esse fazer que você fala, de você programar, por exemplo, de você trazer que as pedras caem, né, por causa disso, não seria a formulação de uma teoria? Como é que é, professora? No caso, né, quando você traz que Aristóteles ele compõe isso, essa hipótese de que as pedras caem porque elas estão retornando ao seu estado natural, né? Então o fogo sobe porque ele retorna ao céu e a pedra cai porque ela retorna ao chão. Isso não seria a formulação de uma teoria? É que eu tô pensando. É uma formulação de uma teoria. Não, eu compreendi seu ponto, eu compreendi. Mas é justamente esse achar as causas dos objetos era justamente tentando entender, talvez, a realidade que os circundava, que eles não faziam ideia do que acontecia. Então, uma razão deveria ser encontrada para as coisas acontecerem do jeito que elas aconteciam. Entendi. Tá, então é isso, eu acho que eu concordo com a senhora. Só essa questão mesmo do demonstrativo. Não, porque o que me pegou mais foi só falar que. Porque o que tá, pelo menos na minha leitura, o que tá literalmente no texto é que a concepção demonstrativa não é demonstrativo, não é falar das causas, é demonstrar que a teoria está correta. A exigência é essa. É exatamente isso. No caso, a concepção demonstrativa, ela justamente vem trazer a causa das coisas, né? Não havia essa explicação para nada, ninguém tinha os conhecimentos que nós temos. Eu acho até meio chato ficar falando de não tinha os conhecimentos que nós temos hoje, porque é um negócio muito evolutivo, as pessoas têm os conhecimentos que são esperados para sua época histórica e cultural, mas não conhecia-se a realidade dos fatos, ninguém, como você falou, não tinha ideia de gravidade e precisava-se demonstrar o porquê que aquilo acontecia de alguma forma, né? Precisava-se colocar ali um porquê, uma teoria no final das contas, né? Eu acho que é isso. Mas enfim,
Na concepção descritiva da ciência, aí a gente vem para os nossos bonitinhos. Isaac Newton, gente, o Augusto Comte e, meu Deus do céu, eu esqueci quem é esse cara. Pelo amor de Deus, gente, é um cara super importante. É o... Menino, qual é o nome desse homem? Esqueci. Peraí, alguém falou no chat? Bacon! É o Bacon! Meu Deus do céu, é o Bacon, isso aí. Então a gente tem aqui o Isaac Newton, o Bacon, o Augusto Comte com o positivismo, né? E aí a gente vem para uma concepção da ciência que busca o quê? Opa! Oh, não, era naquele mesmo. Volta, Violeta. Que busca exatamente interpretar e dominar a natureza. Então é aquela concepção da ciência de que a natureza, tudo que está ao seu redor tem a ver com leis, segue leis. E o nosso papel como cientistas é buscar essas leis, conhecer essas leis e conhecendo essas leis, nós conseguimos dominar a natureza, né? Porque a gente se prevê, né? Prevê os acontecimentos e consegue dominar. Isso provém do iluminismo, do pensamento mais racional, de um pensamento mais humano, onde o centro não está no homem, né? O centro está talvez no conhecimento, da forma com que nós vemos aqui o nosso redor. Né? E o positivismo, que é uma análise teórica que é extremamente essencial para a psicologia, inclusive para a ciência do comportamento, ele traz isso, ele exacerba essas teorias, porque o positivismo traz que sim, o homem, o mundo, a natureza, sim, segue uma ordem e a gente consegue descobrir essa ordem para conseguir agir. É o caráter operativo da ciência que eles falam, que é o conhecer essas leis e agir sobre a natureza, agir sobre elas. Laura, você não entendeu a concepção demonstrativa? Voltando, a concepção demonstrativa é conseguir entender as causas, o porquê, essa formulação dessas hipóteses, da teoria do porquê que as coisas acontecem. Na concepção descritiva, a gente já tem um avancinho, né? As coisas acontecem e vão continuar acontecendo. O nosso papel aqui é só descobrir as leis que regem o universo. E, inclusive, na concepção descritiva, tem a questão de que as sociedades, o social, também segue essas leis, né? Essas leis gerais. Então, para a gente conseguir entender o homem, para a gente conseguir entender as nossas relações, a gente também tem que descobrir essas leis gerais. Inclusive, esse é um aspecto da ciência comportamental, da análise comportamental, né? Descobrir as leis que regem o comportamento do ser humano para conseguir prever e controlá-lo. Mas, professora, eu não entendi a diferença, porque a concepção demonstrativa quer saber o porquê as coisas acontecem. Uhum. E a descritiva não quer saber a mesma coisa? Não é a mesma coisa de entender o porquê as coisas acontecem? Porque eles falam que as coisas são regidas por leis. Uhum. E a gente tem que descobrir essas leis. Então, não é por causa das leis que as coisas acontecem? Mas eu acho que na concepção demonstrativa ainda não teria essa ideia. Ainda não existe essa ideia de que a natureza é regida por princípios que nós podemos desvendá-lo. Cada coisa acontece no seu tempo e espaço por determinada função e etc, né? Como é? Não seria como acontece? Eu acho que sim, Lívia. Eu acho que talvez isso traga uma diferença, sim. O porquê, uma identifica o porquê, as causas, e o outro identifica o como, talvez. Acho que é uma definição bacana. Professora, eu acho que é aquele em parte da filosofia do seguinte: a verdade está no empirismo, ou a verdade está no intelectualismo, na intelectualidade. Eu acho que assim, uma vai ver a verdade como algo que é alcançado pela razão, talvez seja descritível, se não me engano, do iluminismo. Uhum. E a anterior vai ver como a verdade como algo que tem que ser demonstrado. Uhum. Enfim, Isso. eu não sei se é um entrelaço, eu acho que o corte não... Enfim. Mas faz sentido. Faz sentido. Porque na concepção demonstrativa só existe um jeito de você visualizar as coisas, né? Só existe um fazer científico. Na descritiva as coisas são um pouco diferenciadas. Tem mais alguém que queria falar?
Tá me ouvindo agora? Professora, eu acho que. Quando eu estava lendo esse texto, eu não gostei muito desse exemplo, porque ele deixou confuso. Eu tenho um outro texto aqui em casa que, para mim, foi mais fácil de entender isso. Mas, assim, eu acho que o que é importante aqui é a linha que é traçado de teoria geral para casos específicos e de. Não, peraí. A linha da demonstrativa. Teoria geral, observações e leis específicas. Tudo isso num sistema único. O próprio texto fala isso, sistema único, coeso. Muito característico da filosofia clássica, ciência clássica. A descritiva, eu parto da observação, que é o que o Raius colocou aqui perfeitamente, sobre empirismo e racionalismo e tal. Eu acho que um exemplo importante é um que eu não sei se foi qual dos dois textos fala, mas, por exemplo, Freud chegou ao princípio que o complexo de Édipo é universal. Ele pode ter chegado a essa ideia de forma... Ele chegou a essa ideia de forma descritiva, porque ele, casos específicos de seus pacientes, ele foi lá e construiu e ampliou e falou, isso aqui é a lei. Então, ele fez uma forma descritiva, né? Casos específicos, foi para a lei. Aí, o texto até fala que um autor, um aluno, um discípulo de Freud, ele foi confrontado com uma pessoa que falou o seguinte: mas sociedade total lá na Polinésia, não sei quantas, não tem o reconhecimento do papel de pai. Se não existe pai, não tem complexo de Édipo. Aí o que a pessoa falou? Não, tem sim, por isso. Ou seja, ele pegou a lei geral para explicar uma coisa pontual, em vez de ir lá na ilha, estudar, ver como é que funcionava. Não, ele pegou uma coisa que já estava pronta, uma ideia, e explicou aquele coisa pontual. Essa é a ideia principal, de diferenciar onde está o fazer científico enquanto filosofia clássica, metafísica, e enquanto está o fazer científico enquanto filosofia, enquanto conhecimento moderno, enquanto ciência moderna. Até porque os filósofos iluministas, eles pregam justamente que para você aceitar algo como verdade concreta, você precisa ir lá e experimentar, você precisa vivenciar aquilo, você precisa observar aquilo. Senão, não é tão verdade assim, né? É exatamente isso. E essa questão de Freud, ela implica, inclusive, na questão da ciência como autocorrigível, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, enfim, a partir dessa questão do positivismo lógico, né? Da questão de que só é verdade se eu for lá e ver... Oi. Eu nem tinha percebido que tinha trocado de demonstrativa para descritiva, então eu tô meio cafusa aqui com as ideias. Eu não sei se eu entendi a descritiva. A concepção descritiva é como eu falei, você precisa ir lá e observar o que está acontecendo, entendeu? Segue uma metodologia e tal, né? Aquela metodologia científica básica que a gente aprende no ensino médio, né? Observação de fato, formulação de hipótese, blá, 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 blá. Mas você não pode aceitar verdades concretas de qualquer forma. Para algo ser considerado como um fato concreto, ele precisa ser passível de observação e experimentação, né? E a concepção descritiva da ciência, ela traz a ciência, é aí que vem essa concepção da ciência como suprassumo da história universal, né? Porque... Professora, oi. Isso tem a ver com... Porque, tipo assim, uma das grandes críticas que eu tava vendo nos outros semestres, nos semestres passados, é que tem autores que dizem que, por exemplo, a psicanálise não seria ciência porque ela não pode ser observável. Seria isso que a descritiva fala, que, tipo, a concepção descritiva da ciência que fala que, tipo, que só é ciência aquilo que é observável. Ramone, sua câmera tá ligada, não sei se é intencional ou não. Eu acho que é o contrário, não? Achei que a descritiva, porque assim, os intelectualistas acham que o que vale é o espírito. Então, se tu consegue chegar com o teu espírito a uma coisa,
tá certo. Se ela fizer sentido na tua cabeça, tá certo. Então Freud vai criar todo um sistema baseado só no que ele achava, nas experiências Que dele ele de algo viu. intelectual. Sim. Então, para ele, estaria tudo certo. Ok, tem lógica, né? Porque dá para... Tá. Uhum. Enquanto que o outro seria os comportamentais, né? É. Deu para entender? Enfim. É porque dentro da teoria de Freud, né, existe uma discussão muito grande sobre se a psicanálise é científica ou não, né? Porque por conta tanto da observação quanto dos preceitos são muito subjetivos, né? O Gustavo tá falando do exemplo que ele deu, que é um exemplo que o texto fala, né? Tipo assim, a teoria de Freud, a teoria da psicanálise, ela é muito refutável em vários pontos, mas por ela não ter uma metodologia concreta, né, algo específico para que eu possa seguir, eu posso simplesmente inventar algo ou reformular a teoria da forma que eu achar mais conveniente para aquela situação. Então, aí o que acontece? Isso não é descritivo, porque o descritivo parte do princípio que você consegue ir lá, experimentar e obter os mesmos resultados para que aquilo seja considerado verdade. Se você não foi lá e não obteve os mesmos resultados, não é científico, não é verdade. Então você precisa reformular aquilo, né? Mas enfim, gente. E aí a gente parte para a última concepção da ciência, que é que a ciência não é nada disso. O objetivo da ciência não é verificar causa, o objetivo da ciência não é descrever fatos, não é isso. Sim, inclusive, a concepção descritiva da ciência, meu povo, ela prega a imagem do cientista neutro, do cientista que consegue se desvincular do seu objeto de estudo, do cientista imparcial, que o fazer científico ele não pode ser misturado com o objeto, né? Não pode, não é possível, senão não é fazer científico, ok? E aí, na concepção autocorrigível da ciência, a gente tem os nossos três bonitinhos aqui, o Popper, o Kahn, eu nem sei se é assim que fala o nome dele, Kahn, e o Feyerabend, que eu também não sei se é assim que fala o nome dele, mas vocês entenderam. Professora, vai acabar o tempo. Acabei 5 minutos. Acabei de ver. E já são 5:30, gente. Eu vou fazer o seguinte, a gente finaliza aqui na concepção autocorrigível, tá? Eu vou fazer a chamada aqui rapidez pra gente ir, e aí semana que vem a gente inicia na autocorrigível, tá bom? Alveni, tá aí? Sim, estou. Ok. Ana Beatriz. Eu tô aqui. Ana Luísa. Ana Luísa Monteiro. Augusto tava aí, saindo agorinha. Carol de Brito tava aí também, né? Aqui. Daniele. Tô aqui. Stephanie. Presente. Fabiana. Não. Francisca. Tô aqui. Gabriel Mendes. Tava aí. Gabriel Montes. Aqui. Gabriele Gomes. Presente. Giovana Cristine. Presente. Giovana Gisela. Presente. Gustavo. Presente. Yasmin tava aí, não tava? Ionara. Presente. Isabelle. Não. Gente, se alguém falar presente aí no chat, vocês me avisam, tá? Isadora. Ive. Jéssica. Presente. Jéssica Heloísa. Presente. Camille. Presente. Keila. Lanessa. Presente. Laura Alves. Presente. Laura Isbel. Presente. Leonardo.
Presente. Lívia. Presente. Loredana. Presente. Louise. Presente. Leandre. Presente. Micaele. Presente. Rafaela. Presente. Railson. Presente. Ramone. Raquel. Sandiane. Aqui. Sérgio. Presente. Suzana. Presente. Tayla. Vitória Ferreira. Presente. Vitória Albuquerque. Vitória Albuquerque tá aí? Vitória Barreto. Aqui. E Anibele. Presente. Oi. Então, gente, é isso. Nos vemos na semana que vem, tá bom? Beijinhos. Semana que vem não, né? Vocês vão me ver essa semana ainda. Então, até quarta-feira. Nos vemos novamente. A maior parte da turma, né? O resto... Até. Então, até, gente. Beijos. Façam atividade, viu? Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau. Alguém falou presente. Professora, Oi. o grupo, o link pra sala no Google, pra sala de aula do Google, saiu do Siga? Não, tá no Siga. Eu não tô vendo aqui. Eita, vai acabar a chamada. Mas tá no Siga sim, tá nas notícias. É porque é diferente o link. Ah, tá. Tem mais notícia, tá bom. Tchau, até. Tá bom, tchau.